Oi gente, tudo bem? Eu sou a Suzana da Hora, essa é a minha livraria. Hoje eu queria falar com vocês sobre as minhas 30 leituras que eu quero fazer antes dos 30 anos. Bem, então gente, primeiro que eu já comecei roubando, que na verdade eu coloquei 21 livros. Deixei 9 espaços em branco pra eu decidir aí pelos próximos anos, porque daqui a 4 dias, 18 anos. Então, 18 anos ainda, então como é que eu vou saber, né, o que eu quero ler antes dos 30 anos? Mas essas são as leituras que eu acredito que eu vou gostar muito de fazer. Acho legal dar contexto que a maioria dos livros que eu botei na lista eu não tenho. Só vou mostrar os que eu tenho, os outros eu coloco foto. O primeiro livro que eu coloquei na lista, eu tenho uma edição dele que eu comprei no sebo, mas eu não tenho vontade de ler nessa edição em específico. Clássico dos clássicos, Orgulho e Preconceito. Depois que eu li Persuasão, eu fiquei apaixonada na escrita da Jane Austen. Então, Orgulho e Preconceito é com certeza a próxima leitura que eu quero fazer dela. O próximo livro é um livro que eu não tenho, mas que eu também morro de vontade e curiosidade de ler, que é O Retrato de Dorian Gray. Nossa, gente, eu tenho muita curiosidade, porque eu não faço a menor ideia do que esperar, assim, da leitura, sabe? E ser um livro tão aclamado que eu não faço a menor ideia, me dá vontade. O próximo é um livro que eu tenho. Eu quero muito ler A Divina Comédia. É a terceira leitura que eu quero fazer. Mas essa edição aqui é a edição da tradução que tá em domínio público, de um José não sei quem. E assim, gente, essa tradução ela é muito difícil. Eu simplesmente não consigo ler. Eu tentei várias vezes, mas eu vi, tipo assim, aquela prévia da Amazon de algumas outras edições e eu achei bem mais fácil, então eu pretendo comprar outra pra poder ler. O próximo é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, que, meu Deus do céu, eu comprei na Bienal, né? Eu mostrei pra vocês. E eu tenho muita curiosidade de ler esse livro, cara. Depois que o Paulo Hatz falou sobre esse livro, eu fiquei, assim, completamente obcecada. Mas eu ainda não sei se eu tenho coragem de encarar ele agora. E nem sei se a leitura seria tão proveitosa se eu não fizesse ela um pouco mais madura. O próximo livro, eu já li quase a metade dele para um trabalho da escola, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, que o meu grandíssimo professor de literatura pediu pra gente ler, né? Professor Eric, um beijo, saudade de você, se você estiver vendo esse vídeo. Eu tenho gente, a Machado de Assis me encanta demais, então eu tenho muita vontade de ler também. O sexto livro é um livro que eu também tenho e que eu também comecei a ter vontade de ler por causa do meu professor de literatura, A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. O meu professor de literatura, basicamente, em 5 minutos, resumiu o livro todo e contou o final. Então eu sei o que acontece, mas eu quero ver como que a Clarice vai destrinchar essa história. Eu só ouço maravilhas a respeito desse livro também. O próximo livro é Dom Quixote. Eu só tenho esse volume com essa edição, assim, lindíssima, gente, meu Deus. Eu também troquei no sebo, eu troquei no mesmo dia que eu troquei essa edição de Orgulho e Preconceito. Eu li uma edição fininha, depois eu posso até botar a foto aqui, que ela é extremamente diminuta em comparação ao que a história do Dom Quixote de verdade é. Ela é bem pequena. Eu lembro que eu li quando eu era bem criança, assim, eu acho que eu tinha menos de 10 anos, e eu fiquei completamente apaixonada. E até hoje eu não fui procurar de ler a versão original. Então tá com certeza nas minhas metas. O próximo livro é Dom Casmurro, que a minha professora de literatura, beijo Lorenza, ela falava muito desse livro também, né? Falava que era um bom livro pra repertório, pra várias coisas, né? Que era um livro, ainda mais eu que quero cursar letras, que vou cursar letras. Era importante ler esses livros como bagagem antes de ir pra faculdade. O próximo livro é Iracema. Gente, é outro grandíssimo clássico da nossa literatura nacional, que eu também tenho muita curiosidade, também já escutei muito falar sobre ele na escola. E eu queria ter prestado mais atenção nessas aulas, sabe? Quando eu tive a oportunidade. Gente, se vocês estiverem escutando barulho no fundo, é porque tá tendo culto na igreja aqui do lado de casa. E eu meio que, tipo, não tinha outro momento pra gravar, entendeu? Me perdoem. O próximo é Vidas Secas, que até o Clube do Livro FN leu recentemente, né? E eu só descobri meio que desse livro por causa deles. Fiquei completamente apaixonada também sobre a história. Quando o Paulo Hatz falou... Gente, eu gosto muito do Paulo Hatz. Enfim, quando ele falou, eu também gostei pra caramba. Tipo assim, gente, a história é praticamente um The Walking Dead brasileiro. Enfim, o próximo é O Cortiço, que é o livro que a minha professora, Lorenza, querida, de novo, ela elegeu como o primeiro livro que deveria ser lido para adentrar a literatura nacional. Ela diz que O Cortiço é um livro curto, simples, e que é legal e que é um bom livro para começar. O próximo livro é O Triste Fim de Policarpo... meu Deus. O próximo livro é O Triste Fim de Policarpo... eu não consigo falar. O próximo livro é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Falei certo? Beleza. Enfim, esse livro é outro também que
aquela moça do Ler Antes de Morrer. Se eu não me engano, eu tenho quase certeza que foi ela, que eu já vi ela falando sobre esse livro e eu também tenho muita curiosidade. A maioria dos livros aqui vocês podem ver que é nacional, é clássico e eu tenho curiosidade. O próximo é O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, né? Se eu não tô maluca, do Guimarães Rosa. E eu quero ler alguma coisa desse homem. O próximo é Madame Bovary, que eu também sei a história toda, porque o meu professor de literatura resumiu a história do livro em 5 minutos. Meu Deus, quando eu descobri que o livro era sobre o que ele tava falando, né? Que eu não vou dizer porque spoiler pra caramba, eu fiquei assim, mentira que isso é um clássico. Enfim, aí ele me contou toda a treta do autor desse livro tinha com outro cara e eu fiquei tipo, que magnífico. O próximo, o 15º livro é Os Miseráveis, que é aquele toletão que eu ainda não tenho coragem, mas um dia, gente, um dia com certeza, eu prometo, eu vou ter coragem. Por isso que eu nunca assisti nada, não assisti o filme, não assisti nada, porque eu quero ler primeiro antes de ver, sabe? Eu também não faço nada, nenhuma ideia da história, mas, assim, o que eu sei é muito por alto, e esse muito por alto que eu soube me deu muita vontade de ler. O próximo é Frankenstein, que depois de ver aquele filme da Mary Shelley, eu fiquei completamente obcecada na história dela, na história do livro. Depois que eu vi vários vídeos de resenha falando sobre como o livro é muito mais existencial do que, de fato, monstruoso, isso quebrou minha cabeça. O 17º tinha que ser, né, Romeu e Julieta. Gente, assim, eu acho um absurdo eu não ter lido isso até hoje, sabe? Shakespeare é uma grande curiosidade minha também, né? Entender por que ele é tão aclamado. Assim, claro que eu já imagino, né? Mas você ter nas suas mãos, você entender, você vislumbrar o motivo real de uma pessoa ser tão gigante. Por exemplo, eu vislumbrei o motivo da Jane Austen ser tão gigante. Eu quero entender isso com o Shakespeare também. O próximo é O Morro dos Ventos Vivantes, também pelo enredo. Assim, eu acho que vai ser uma história difícil, eu acho que vai ser aquele tipo de história que você não consegue nem amar nem odiar nenhum dos personagens, e esse é o meu tipo de história favorito, sabe? Quando o personagem é tão humano que você consegue enxergar ele à sua volta, sabe? O próximo é Alice no País das Maravilhas, e esse é não só por ser clássico, mas único e exclusivamente porque o desenho da Disney é o meu filme favorito, assim, da vida. Isso pode ser um pouco esquisito, mas eu amo, e é o desenho, tá? Não é o live action, é o desenho. O próximo é Drácula, porque eu amo história de vampiro e tanto assistir quanto ler história de vampiro, e um absurdo não ter lido Drácula ainda. E o próximo é O Nome da Rosa, do Umberto Eco. É um livro que há muitos anos atrás eu vi a Vitória Doso. Ela falava muito, né, desse livro, que ela tinha muita vontade de ler e tudo mais, e aí a curiosidade dela despertou curiosidade em mim. Foi o 21º livro. Temos 9 espacinhos, aqui ó, 9 espacinhos pra eu completar com livros no futuro, mas por enquanto esses são os livros que eu quero ler antes dos 30 anos. Gente, tá muito difícil gravar vídeo, porque eu não tenho ideia de conteúdo. Então, se vocês tiverem qualquer ideia, qualquer ajuda, deixa aqui nos comentários. Eu tô tentando gravar vlog, mas eu estou com uma ressaca literária terrível. Mas é isso. Fiquem com Deus. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!